Maravilha, maravilha. Glória a Deus Deus. seja louvado. Já foi? Foi. Então eu vou pôr minha camisa da New Life então. Olha pra lá pra você não me ver sem camisa. Ai, Jesus do céu. Você acha que eu vou ficar assim o símbolo da New Life? E você tem que colocar uma camisa do staff, hein? Staff, pode crer. É. Isso aí. Eu falei pra fazer isso. Você já falou? Realmente já tem, não tem? Eu falei pra fazer isso aí. Não, E aí? vamos fazer uma do podcast. Ficou bom aí? Ficou. Vou fazer uma do podcast. É isso, é. Falou no podcast, aí escreve produção atrás. Vai ficar show de bola, é desse jeito, pastor. Topzera demais. Bora. E aí, bora? Bora. Bora lá, meu povo? Bora lá, tamo aí, tamo preparado. Fala! Fala, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir mais uma edição do podcast aqui da New Life Cast. Com muito prazer nessa noite a gente tá com nada mais, nada menos do que o apóstolo Rogério, o pastor Rogério, né? Os mais íntimos, pastor Roger, não é isso? Tamo aí. Muito bom. Pastor Rogério, em primeiro lugar, quero agradecer pela presença do senhor aqui. Eu sei que essa agenda pastoral é uma agenda complexa de se encaixar todos os horários, mas para servir o reino a gente tem disponibilidade, né? Opa, tamo aí. Uma alegria muito grande participar desse projeto. Muito bom. Estamos aí para fazer divulgações do reino, do trabalho, falar do amor de Cristo, alcançar pessoas. Nós somos servos, estamos aí para servir. É isso aí, muito bom. Bom saber disso. Bom, Vamos pastor lá. Rogério, assim, hoje, né, a nossa conversa é para conhecer o pastor Rogério, né? Quem é o pastor Rogério, da onde o pastor Rogério, qual é a origem do pastor Rogério, como iniciou, e eu queria já começar com uma pergunta que é uma pergunta Forte. fortíssima. Forte, Fortíssima. só respondo forte, pergunta forte. Antes do título de pastor, de apóstolo e líder, quem era o Rogério? Antes do título de apóstolo e de líder, quem era o Rogério? Cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta, irmão. Olha, eu vou dizer, uma da essência, desde quando eu iniciei a vida cristã, que eu aceitei Jesus, me batizei, eu sempre gostei de servir. Servir, tá? Ser útil ministerialmente na igreja, né? Eu me lembro que quando eu me converti, foi lá para a época de 2001, final de 2001, começo de 2002, foi lá na quadrangular do Jardim São Paulo, pastor Francisco. E lá era culto todos os dias, cara. Sem parada. Sem parada, culto todos os dias. Era pra crente, né? De domingo a domingo. E aí eu lembro que eu fiquei uma época desempregado e o pastor, todo dia ele fazia uma oração das 8 da manhã até as 10h30. Das 8 às 10h30. Puxado, hein? Todo dia. E a gente tava lá. E a gente ia, né? Tava desempregado, eu era jovem, né? Eu não era casado ainda, eu ia para lá. Eu lembro que eu ia de manhã cedo, terminava a oração, o pastor Francisco chegava e falava assim: "O irmão vai fazer alguma coisa agora?" Eu falava: "Não, então vamos ali comigo." Aí subia para casa dele, tomava um café, aí ele pegava o carro, saía para resolver algumas coisas, fazer Quantos visita. anos o pastor tinha nessa época? Cara, acho que eu tinha uns 22 anos, 22. Então não faz um tempo, né? Não, faz não. Faz não. Cara, mas olha, foi um tempo bom. E aí eu sempre comecei a servir. Eu vi que a igreja lá, a gente servia em missões, né? Logo que eu cheguei na igreja, através da missionária Ângela, e o pastor Roberto nos trouxe para próximo. Ele era obreiro lá, no ministério do pastor Francisco, e a gente foi trabalhar em missões. E eu lembro que na época de missões a gente batia de frente com os testemunhos de Jeová, que a gente batia de porta em porta, pegava nome de oração. Era de Deus. Sim. E eu sempre fui apaixonado de servir, cara. E mediante tudo isso aí foi. Quem serve, quem tem sempre está disponível, Deus tem sempre uma bênção, né? Tem sempre algo. E nesse ponto crucial,
entre a conversão e essa dedicação com a obra do Senhor, teve algum ponto emocional, alguma coisa que viesse para ser uma chave de virada na vida do pastor? Ou não? Ah, Douglas, eu vou dizer, cara, quando eu era do mundo eu era loucão. Meu Deus. Meu, eu era chapadão. Aí depois que você se converte, você vai ficar limitando, né, meu? Então, não, eu tive esse pensamento comigo. A partir do momento que eu me entregasse para Cristo, Sim. eu ia. Naquela época, a gente pensava, falava, não, vamos seguir em frente, vamos, tiver aí pra gente fazer, vamos fazer. Porque eu acho que eu morreria se eu ficasse parado. Sabe? Eu desanimaria, esfriaria, enfraqueceria. Então, o emocional foi isso. Eu me alegrava de estar junto. Eu lembro que a igreja estava na construção do novo templo lá antes de mudar, né? E a gente ia para lá para amarrar araminho na laje lá, encaixar isopor, carregar madeira, concreto, pegar prego no meio da obra lá que era cheio de prego. Cara, e no meio disso a gente foi aprendendo, cara. Era o melhor lugar para mim, que era novo convertido, tá ali aprender, e a essência é uma das coisas que a gente procura manter e também ensinar as pessoas que a maior honra é você servir, você está disponível pro reino de Deus, cara. Excelente. Bom, fica a dica para você, né? Você que é um novo convertido, você que tá iniciando, né, os seus caminhos no Senhor, né? Se entregue, se dedique, porque acredito que isso vai fazer com que você tenha prazer, né, em fazer a vontade do Senhor, né, na sua caminhada cristã. E, pastor, eu observei que o senhor falou a respeito do pastor Roberto, né? Provavelmente ele foi uma das pessoas fundamentais, né, nessa fase, né, de início de ministério, né? Fora o pastor Roberto, quais são as outras pessoas que foram fundamentais nessa fase de início de conversão? Então, quando eu cheguei novo convertido, tinha um trabalho de jovem muito forte lá na igreja através da hoje pastora e missionária Ângela, né? Certo. Então, a gente através dos jovens fazia bastante trabalho, bastante evangelismo, culto no lar, né, visita de jovens. Eu lembro que o culto era 6 horas da tarde e era 4h30, a gente já estava na igreja orando, o grupo de jovens já estava orando lá, fazendo estudo. A gente é da época de domingo de manhã, tinha escola bíblica, escola bíblica dominical, você decorar o versículo lá para falar, cada sala depois no final falava o seu versículo. E ela foi uma das pessoas importantes. Pastor Roberto, ele sempre foi visionário. Sim. Cara, o pastor Roberto sempre teve uma visão de trazer pessoas para perto, né, ensinar, instruir o departamento. Eu aprendi com o pastor Roberto que quando você lidera um departamento, procure as pessoas novas e que estão disponíveis. Às vezes o líder ele procura as pessoas que já estão sobrecarregadas, né? Então ele sempre foi como é que fala, um caçador de joias. Sim, dentro da igreja. Isso, né? Então ele tem até uma história bem legal de um sonho que ele teve, né? Que ele pegava algumas pedras preciosas, cavava um buraco bem fundo e tirava. Ele conta isso aí. Então ele me achou lá e me colocou no evangelismo, e a partir daí, cara, aí comecei a evangelizar, ganhar alma, tá na rua, entregar panfleto, né, culto na praça, culto no lar, e aí servia aos jovens e adolescentes. Então eu cheguei através de um trabalho de jovens da missionária Ângela, e lá dentro do ministério o pastor Roberto, sempre atento, me colocou para trabalhar numa área da igreja. Muito bom. A partir daí não parei mais. Eu vou dizer assim, é a paixão. Eu não tenho como retribuir para Cristo o que ele fez na minha vida. Não tem outra maneira, não tem como pagar. Sim, porque o que ele fez na cruz não tem. Não tem preço. Não tem preço. Então, o servir, né, assim, eu me dedicar, porque bom eu não sou. Eu tenho que ser dedicado, esforçado e disponível, né? Então, por isso que eu até hoje, a minha vida pastoral até hoje, eu visito, estou no lar, faço culto no lar. Hoje eu não estou numa campanha porque estou aqui. Amanhã também não vai ter a outra campanha, que é um culto no lar, porque nós vamos fazer a abertura do congresso. Mas é a vida, cara. É a vida do cristão, sabe? Acho que nesse ponto é um ponto crucial, né? Que a gente aprende
a questão da dedicação no ministério. Né? Uma vez que a gente é chamado, a gente não pode mais olhar para trás, né? Aquele que lança a mão no arado... Não pode olhar para trás. Aí tem uma frase bonita agora que eles põem no Facebook aí, que o escolhido não tem escolha, né? Escolhido não tem escolha. Ó, anota aí, o escolhido não tem escolha. Frase muito bonita, mas para viver ela você tem que entender o seu chamado, cara. Né? Porque para Deus não tem dia, não tem hora, não tem momento. Né? Então, estamos aí, né? E assim, em que momento o senhor percebeu assim que a questão não era só uma vida de fé pessoal, mas um chamado de liderança, um chamado de estar à frente de um ministério? Daqui a pouco a gente vai chegar, né, na história do ministério da New Life, mas aonde o senhor percebeu, teve essa percepção de que não era mais só uma dedicação, uma fé pessoal, mas sim um chamado para liderar, para estar à frente de um ministério? Olha, eu vou dizer, eu acho que tem pessoas que nascem com isso, cara. Vocação? Porque, vamos dizer, eu sempre tive bastante amigos e no meio desses relacionamentos você acaba sendo influente na vida de algumas pessoas. Então foi crescendo automaticamente. Eu nunca procurei ser aquele líder e tal. Eu sempre quis servir. Mas sempre todo aquele que se disponibiliza para servir, ele acaba sendo exemplo para liderar outras pessoas. Se torna Né? Porque o maior exemplo é você fazer. Ensinar as pessoas a fazer. Então, quando eu era jovem também tinha não que eu era líder, mas dentro do grupo ali, nós tínhamos as amizades ali, que querendo ou não, a gente acabava influenciando. Aí passamos por outras áreas também e vai indo. E aí você começa a despertar, Deus tem algo diferente na nossa vida. Né? E aí automaticamente você tem que procurar um treinamento, uma capacitação, para você aprender. Você descobre o seu chamado, mas você começa a orar a Deus e Deus vai aperfeiçoando no meio da sua caminhada. Né? Isso. Então eu sempre tive essas questões. Aí fui trabalhar fora também. Trabalhei durante um tempo e aí o patrão, os responsáveis olhou, deu uma responsabilidade, né, que era cuidar de pessoas. Então, o chamado estava em toda a área da vida, você exala aquilo que você, quando você tem um chamado, você exala em todos os lugares e ambientes que você vai, né, tanto ministerialmente como fora, como profissional. Interessante, né? Você exala aquilo pelo qual você foi chamado, ou seja, as pessoas vão te observar e vai enxergar aquilo em você. Né? Isso é interessante, a gente ter isso como princípio na nossa vida, né? Porque não adianta a gente fazer, só que sem pensar que tem uma pessoa que está nos observando. Né? Sempre vai ter alguém que vai observar. Sempre do exalar, né? Então, aonde você passa, as pessoas começam a ver que você é responsável com horário, responsável com compromisso, em todos os lugares. Tanto na empresa, você é pago para isso. É muito mais fácil do que dentro do ministério. Exato. Porque do ministério muitos faz para um Deus que não vê, né? Mas nós temos um relacionamento pessoal com Ele, né? Presença do Espírito Santo de Deus. Então, aí as pessoas começam, o líder, a essência da liderança se nota pela diferença. As pessoas começam a ver a diferença, notar que há diferente, né? Então, às vezes tem ambiente que tem pessoas que estão lá por estar, outros estão lá e assumem a responsabilidade. Ou seja, assim, estar à frente de um departamento ou estar à frente de um ministério não seja talvez o suficiente para você mostrar para as pessoas aquilo pelo qual você foi chamado, né? Você precisa não só exercer, mas você precisa ser o espelho, cara. E outra, eu acredito em uma coisa, cara. Tem muita gente que só é líder quando é empossado. Tem outros que lideram mesmo sem cargo. Sim. E aí, como é que explica isso aí? Não tem, né? Não tem explicação, entende? Então é muito bonito. Às vezes essa pessoa que não tem, né, a liderança ali titulada oficialmente, muitas das vezes essa pessoa ela trabalha com mais dedicação e mais perfeição do que aquela que... Você entende? Então, é legal você ter o título, alguém reconhecer, te der um cargo e tal, mas
ministerialmente, para a gente intitular aquela pessoa, antes dela ser intitulada, a gente tem que enxergar que ela tem uma liderança. Excelente. E isso é bom. Eu acredito que na minha vida virou isso, né? Eu vim de uma geração que, quando eu estudei na Quadrangular, o ITQ, Instituto Quadrangular Teológico, 90% da sala se tornaram pastores. Esse ITQ é como se fosse uma teologia. Um ensinamento teológico, na Quadrangular. E aí, do Jardim São Paulo, lá da IEQ do Jardim São Paulo, eu migrei para a igreja do pastor Roberto, porque na época ele estava começando, era menor, então eu tinha mais oportunidade de trabalho do que não onde que eu estava, porque a igreja lá já estava montada, estruturada, né? Então, a igreja do pastor Roberto era um lugar bem pequeno, era uma casinha de Coab, né, que ele abriu, e então tinha bastante oportunidade, ele precisava de pessoas ali para auxiliá-lo. E aí eu sentei com o pastor Francisco e fui para lá, né? E foi lá onde que eu fui me aperfeiçoando. Lá eu grudei no pastor Roberto, e antes dele me dar qualquer cargo, eu já servia, já exercia, já. E a questão, né, a gente já falando um pouco da questão do ministério em si, daquilo que o senhor já estava atuando, os primeiros desafios dessa como eu posso dizer, dessa questão de estar exercendo já uma função, né, de liderança ali junto com o pastor Roberto. Quais foram os primeiros desafios que o senhor teve, assim, já como líder, como exercendo alguma função? Empossado já por ele, empossado? Isso. Ah, cara, ali eu vou te dizer, o pastor Roberto, ele sempre foi um líder, cara, ele sempre foi um líder inspirador. E eu sempre me inspirei nele, ver o trabalho dele. E os desafios ali eram as almas, porque todo começo de obra é trabalhoso. Sim. Né? E eu aprendi que a gente nunca vai buscar alma na igreja dos outros, né? Então a gente ia para os lugares... não. Então aí trazer essas pessoas, ganhar elas primeiro para você, para apresentar Jesus para elas, e depois discipulá-las, esse foi um dos maiores desafios, porque naquela época a gente estava na cara, na coragem e na raça. E indo para cima, não era empolgação, era determinação. E isso era em qual período de tempo, assim? Em que ano que era? Que ano? Eu acho que era 2007, 2006. Ou seja, quase 20 anos atrás? 20, quase 20, né? Isso aí. Faz tempo. Eu acho que a igreja do pastor, eu acho que agora deve ter o quê? Uns 18 anos, mais ou menos. 18, 19 anos. A caminhadinha já... Não, eu vou te falar, cara. Aí lá a gente passou pelo encontro com Deus. Foi na igreja do pastor, eu passei. E desde o ano que eu passei no encontro com Deus, cara, eu não fiquei nenhum ano, nem na pandemia, sem passar por um encontro. Sem estar num encontro, sem estar num ambiente de encontro com Deus. E aí, nesse caso, a primeira vez, provavelmente, o pastor passou como um encontrista e depois foi trabalhando. Passei no encontro eu lembro até hoje, cara. O pastor Roberto chegou, né? Chegou em mim, na minha esposa, a gente já era casado, tinha a Isabela na época, né? O pastor falou assim, eu preciso que você me arruma. Eu lembro até hoje, era R$180. 180 pila. Ele falou, eu preciso que você me arruma R$180, você e R$180 a Gabi. Eu falei, pra quê? Não, vocês vão para um retiro junto comigo. Aí eu falei, não, beleza, pastor. Corremos atrás, pegamos dinheiro, tá aqui. Lançou o desafio, fomos. Aí passamos no pré-encontro, né, nas aulas de pré-encontro, e fomos pro encontro, e de lá pra cá. Assim, foi um divisor de água na minha vida. E ali que Deus me mostrou que eu tinha que estar do lado do pastor Roberto em todos os momentos. Excelente. E, assim, falando um pouco de referência de homens de Deus, né? Referência de líderes, de autores. Queria entender um pouquinho se o pastor tem referências que estimulam o pastor, influenciam na vida pastoral, influenciam na vida apostólica do pastor Rogério, né? Hoje, né?
pastor poderia contar um pouquinho como o pastor consegue, né, identificar, olha, esse daqui eu vou me influenciar, eu vou me envolver porque eu sei que é uma pessoa que vai fazer bem para mim, para o meu ministério. Quais são os gatilhos, se assim posso dizer, que o pastor usa para enxergar um possível líder que vai se espelhar, vai se influenciar? Líderes que inspiram, né? Isso. Cara, hoje eu vou te dizer, hoje tá escasso, né, isso. Infelizmente, né, pastor? Quando você encontra um líder, eu, desde o início, eu sempre fui apaixonado pelo trabalho celular, né? Trabalho celular, o nome mais divulgado, né? Mas grupos pequenos, cultos nos lares, né? Então, isso nos chama a ter algo que a Bíblia ela bate bastante na tecla, chamado discipulado. Sim. Você está perto de alguém que te instrua, te ensina, te mostre, né? Que faça você crescer. E eu vou te dizer algo, um é do pastor, né? Pastor Roberto, que nos acolheu e nos instruiu. Então, para nós, ele é uma eterna referência. Sim, né? Sim. Uma eterna referência de pastor. Tanto que a gente tem uma consideração de paternidade, né? Pastoreio junto com a gente. Mas, igual, tem o Reinaldo, né? O pastor Reinaldo, né? Que a gente chama ele carinhosamente de Sniper, porque ele foi na igreja, ele foi pregar um dia na igreja lá, eu lembro até hoje, um domingo de manhã, e Deus começou a mostrar para ele aquele dia o que nós ia começar a viver. Ó, Sniper, hein? Enxerga longe. A gente... Cara, aquele dia ele trouxe uma palavra e ele falou da New Life, ele falou do ministério, do que Deus ia fazer com a gente, ia retirar, né, o trabalho que ia fazer em nós e através de nós. Sim. Que hoje é New Life, né? Falou dos meus cunhados, né? Hoje tem um com a gente no ministério aí, o Dudu, né? Eduardo. E tem outro, falou do Silas também, mostrou, né? Naquela época nós não tínhamos, se não me engano era 2016, a gente não tinha o Roger ainda, né? E 2 anos antes, 16, 17, 18, 19, 3 anos antes, Deus usou ele no altar da igreja para falar que Deus ia realizar o sonho que todos nós tínhamos, a Isabela e a Sofia, a gente queria um menino. E ele falou não, né? Ele deixou bem claro, Deus mostrou para ele. E aí ele falou, aquele dia também ele trouxe uma notícia que a família da minha esposa ia ter uma perca e ia ser dolorosa. E poucos dias depois o avô da minha esposa, o pai da minha sogra, faleceu. Meu Deus. Então aquele dia foi então, o pastor Roberto, tem o pastor Reinaldo, né? Que a gente chama ele de Sniper e o profeta, né? Da New Life, né? Tanto que agora, na abertura do congresso, ele vai estar com a gente aí. Né? Tem o Bispo Jair, que é um mentor, né? Um mentor maravilhoso, é um paizão também, é alguém que tem um ministério relevante, né? Igreja Apostólica da Conquista. Então quando eu sento com ele, a gente bate muito papo via internet, porque é muito distante. Uhum. Ele tem uns direcionamentos de Deus muito bom para nós, inspira muito a gente, né? O estilo dele meio chapadão, doidão, de pregar o evangelho, de envolver a igreja, top, né? E agora, cara, nós estamos indo no café do pastor Clodoaldo, café para pastores e líderes. Sim. Aqui em Poá. Nossa, pastor Clodoaldo é uma bagagem. Olha o nível, né, que o pastor ele tem de referências, né? São pastores que enxergam, né, o ministério não somente em 4 paredes, né? Pelos nomes que ele falou, né, o pastor Clodoaldo é um dos pastores que eu conheço, e a gente enxerga que não é só o evangelho em 4 paredes, né? É o evangelho fora das 4 paredes, né? Então isso é importante, principalmente para o pastor que se identifica muito com o estilo de células, né, vamos assim dizer, né, pequenos grupos. Eu acho que grupos pequenos, eu acho que isso é muito importante, você estar fora das 4 paredes, né? Principalmente o pastor Clodoaldo, ele tem um trabalho missionário muito lindo na África, né? Ele viaja o mundo todo, né, levando o evangelho, cara, ele, assim, disponível para o reino. E quando você senta, assim, numa reunião com ele, igual nós pastores,
Nossa, ele tem uma bagagem, ele tem um ensinamento, uma estrutura, ele tem um chamado apostólico para cuidar de pastores, de líderes mesmo, né? As experiências que ele já passou ministerialmente. O bispo Ojaí também, o ministério, a Igreja Apostólica da Conquista, né? É um ministério estruturado, né? Às vezes nós aqui, conhece o bispo Ojaí, mas eu já fui na igreja dele, já tive lá, já participei em treinamento, né? Eu conheci ele na época do MDA. Nossa, muito estruturada. A igreja do pastor Roberto, estruturada também. Reinaldo, né? Ele viveu um bom ano de bagagem também na Quadrangular, discípulo do pastor Rocco, pastor Rinaldi. Agora ele está caminhando aí com o ministério próprio também, mas tem uma bagagem. São pessoas que são próximos e são inspiradores, né? Sim. Agora, de longe, tem o apóstolo Luiz Hermínio. A gente participa das conferências dele lá em Santa Catarina, aprende bastante, somos ministrados. Como pastor, eu vejo a necessidade muito de estar em um ambiente onde também que eu recebo oração, que eu sou ministrado, que eu aprendo, que vem palavras de correção, porque nós também erramos, né? Às vezes se empolgamos e se perdemos no meio do caminho também, pode acontecer isso, e ele vem com uma palavra taxativa de reino. E o pastor, ele precisa ser pastoreado, né? Por muitas das vezes, a gente acaba até mesmo ouvindo e lendo, né, sobre pastores que, por conta de não ser cuidado, acaba se entregando para depressão, acaba cometendo, né, a questão do suicídio. Então, isso é algo de muita valia, o pastor ele ser cuidado também. Nenhuma decisão que eu tenho que tomar, que ela é relevante ministerialmente, que eu não entro em concordância, né? Não, eu chamo os três, ponho numa mesa, mas eu sento com o pastor Roberto, com o Reinaldo e com o bispo Ojaí. Então, todas as decisões que, depois da New Life, que a gente teve que tomar decisões e resolver situações, porque hoje a gente não resolve por mim, pela minha família. Sim. Então, a decisão que eu tomo envolve um monte de família, um monte de pessoas, né? Então, eu preciso de ter uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, uma visão macro de pessoas que têm um olhar diferente, que conseguem enxergar aquilo que eu não estou enxergando no momento, nem eu e nem a minha esposa, né? Então, aí a gente senta com eles, bate um papo, chama para tomar um café, e sou eu que pago, né? Quem chama que paga, chama para tomar um café, ou se não para almoçar, e aí nessa conversa a gente vai passando a situação do que está acontecendo, do que pode acontecer, como que vai. São bênçãos na nossa vida, né? Então eu acredito que uma das essas parcerias que traz grandes vitórias para nós. Sim. Eu vou até além, o pastor usou parceria, mas eu vou alianças, né? E assim, o pastor disse a questão do discipulado e mentoria, mentor. O pastor poderia trazer um pouquinho pra gente essa diferença? Porque tem uma diferença de discipulado para mentor. O pastor poderia trazer pra gente? Sim, claro. O discipulado é uma caminhada com Cristo, né? Você precisa estar do lado de alguém para aprender. Sim. Vamos lá, né? A criança, ela nasce um homem, mas para ela se tornar um homem, ela tem que andar do lado de um homem, né? Aprender o mundo do homem masculino, as responsabilidades, né? Então, isso é um discipulado, né? Estar ao lado, colocar do lado, ensinar. Então, eu vou dizer, quando eu assumi a igreja, eu era novo de idade, ministerialmente também era novo, né? Tinha uma família nova, então preciso de alguém para me discipular, para me instruir, para me direcionar. Agora, a mentoria, o seu mentor é aquela pessoa que já está onde você quer chegar. Então, a mentoria é isso. Não é alguém que vai mandar na sua vida, mas é alguém que você olha e fala, é lá que eu quero chegar, e aquela pessoa já está lá. Então, você grudar nessa pessoa, gerar um relacionamento de proximidade, de confiança, essa pessoa ela vai te passar estratégias e encurtamentos de caminhos que é onde ela já passou, já enfrentou as dificuldades, já venceu, e ela vai te ensinar a estratégia para você chegar lá. Então, isso eu acredito que todo ministério precisa. Todo ministério precisa, não é isolado. Não é a pontual do pastor Rogério, né? Não, precisa. Então, são referências de pastor, referência de família, referência ministerialmente, referências de estrutura familiar, financeira também,
Então, nós precisamos, líderes precisam. Excelente. Bom, pastor, para a gente aqui se encaminhar um pouquinho, né? Hoje, agora, da história da New Life, né? Então, eu queria entender, né, do pastor Rogério, como nasceu o Ministério New Life e se foi algo planejado, né? Ou se foi alguma coisa fruto de circunstâncias que levou a existir o Ministério New Life. Vamos colocar aí, né, nessa fruto de circunstâncias, cara. Eu nasci na Quadrangular, né? Então, eu amo a Quadrangular, gosto muito da igreja, uma igreja que tem um chamado muito lindo, chamado missionário, cruzadas missionárias de curas, né, e evangelização. Fiquei um bom tempo, né, na Quadrangular. Ficamos um bom tempo, aí ficamos de 17 para 18 anos na Quadrangular. Lá eu me batizei, lá eu fui diácono, cooperador, diácono, obreiro, né, e assumi a igreja lá. A formação foi toda na Quadrangular? Foi toda na Quadrangular, né, Quadrangular de São Paulo, depois fui para o Inácio Monteiro. A nossa primeira sede foi ali na Vila Formosa, né, do pastor Mauro Damasio, reverendo Mauro Damasio, né, em memória, infelizmente faleceu. Depois passamos para a segunda sede, que foi do pastor Rouco de Gílio, né? E ali a gente foi crescendo, foi se envolvendo. E aí a liderança da igreja quadrangular aqui em São Paulo teve uns atritos, uns confrontos muito grandes, né? Liderança onde que envolve poder e dinheiro, e aí... É um assunto delicado. Delicado. Aí o que acontece? Muitas pessoas estavam jogando muita coisa na internet. E aí o que acontece? Estava começando a atingir os membros, né? Estava começando a interferir, porque a placa da Quadrangular estava lá. Todo mundo achava que, por exemplo, aquele pastor da Quadrangular que não presta, nenhum pastor prestava. Generalizava, e tava uma briga de poder, de ataque, sabe? Situações muito complicadas e difícil mesmo, né? O pessoal tá vendo as notícias que saem ainda hoje, né? E aí eu sentei com a minha esposa, sentei com a pastora Gabi e falei, tá difícil, tá insuportável. A gente tá vendo aí que é muita pressão. Não estamos sendo alimentados. Como pastores quadrangulares, a gente precisa também ser alimentado, inspirado e instruído para continuar. Sim. E aí sentei com ela, conversei com ela, a gente tomou uma decisão de sentar com o reverendo e a opção que tinha era entregar a igreja, né? Porque a gente iniciar o nosso ministério e por causa dessa circunstância, mas a gente tinha que entregar a igreja. Aí fui lá no reverendo Rouco de Gílio, sentei com ele, né? Foi uma conversa difícil, mas para ter relacionamento sadio você tem que aprender a ter conversas difíceis, né? Sim. E aí amadurecimento, isso. Aí sentei com ele lá, expliquei a situação para ele, falei, eu entendi que eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. A situação da Quadrangular tá muito difícil para nós pastores aqui, estão sufocando a gente, né? E é muita coisa na internet, é muita briga, muita discussão, muito desentendimento. Então a gente tomou a decisão. E aí foi pastora, depois foi a liderança da igreja, né? Sentamos com a liderança, explicamos os passos que a gente ia tomar, que a gente ia fazer, ia chegar lá e poderia chegar outro pastor. E o pastor Rouco de Gílio, ele foi muito transparente, muito claro, né? Primeira pergunta que ele fez, falou assim: as coisas que estão lá foram compradas com dinheiro de quem? Aí a gente falou, olha, a gente nunca recebeu ajuda de ninguém não, pelo contrário, a gente sempre pagou taxa, né? Então as coisas que estão lá, cadeira, instrumentos, aluguel, é pago com dinheiro dos dízimos e oferta dos irmãos que lá estão. Falei, né? Só que por ordem a gente tem que pôr no nome. Sim, né? As notas que vêm. Ele falou, então não, se comprou com o dinheiro dos irmãos, então a igreja é dos irmãos, é da comunidade lá, né? E você é o pastor, é o responsável. E aí eu falei, então como é que faz? Aí ele chamou o contador, né, dele e falou que a gente depois de uma conversa, ele pegou, eu lembro até hoje que ele conversando com a gente, tentou convencer a gente para permanecer e tal. Eu falei, pastor, eu
Deus tem um chamado, tem um propósito, e eu entendi e eu quero viver isso. É um desafio diferente. Ele pegou e falou, não, tudo bem, orou por nós. Eu lembro até hoje, pegou na minha mão, né? Orou por mim. Depois que ele terminou de orar, abençoando, né? Que estava liberando nós, ele pegou e falou assim, olha, vai, mas saiba de uma coisa, se der errado, as portas estão abertas para você voltar. E aí eu olhei para ele e falei, reverendo, eu agradeço, louvo a Deus pela vida do senhor, independente, o senhor sempre vai continuar sendo um reverendo nosso, né? Uma autoridade na nossa vida, mas eu não posso acreditar que aquilo que Deus está me chamando para fazer vai dar errado. Nem deve. Então eu vou com uma convicção que só do Senhor nos liberar é porque já está dando certo. Sim. Aí ele, se essa é a tua fé, então vai com Deus, Deus te abençoe. E aí, Aí saiu de cabeça erguida, né, pastor? hoje eu tenho um relacionamento com ele, tenho um relacionamento com o Rinaldi, conheço muitos pastores, não tenho briga com ninguém, não tenho desentendimento com ninguém ministerialmente, porque é aquilo que nós acabamos de dizer, né? Conversas difíceis para relacionamentos sadios, né? Então, eu tomei a decisão, oramos a Deus, tivemos que tomar uma decisão, fizemos a comunicação certa com a liderança, depois com a igreja, e depois acertamos com as nossas autoridades, foi tudo resolvido, graças a Deus, também. Fica a dica, né, para você. Né, e aqui, na verdade, está sendo um papo, né, com um pastor de ministério, né, um homem de Deus que hoje, ministerialmente, tem uma posição eclesiástica que é referência. Né, mas você que é membro, né, fica aqui a dica para você. Saia debaixo da bênção, meu irmão. Saia debaixo da bênção do Senhor. Então, se tiver que sair de algum ministério, né, peça a bênção do seu pastor, faça igual o pastor Rogério. Né, ele foi, conversou e deixou tudo às claras. Porque eu acho que a pior coisa é um membro sair debaixo de maldição, né, pastor? Eu acho que isso diz muito quem é o membro, diz muito quem é a pessoa. E acredito que no evangelho, na nossa vida cristã, a gente precisa pregar a verdade, pregar a transparência, né? Eu acho que isso vale muito. Vale. Para nós, eu vou dizer assim, eu sempre aprendi algo. Quando o pastor Roberto foi me enviar para o ministério, também foi uma coisa assim, a gente foi para uma reunião ministerial, cara. Aí chegou na reunião ministerial, aí tinha um reverendo lá, eu sempre fui meio jovial, né? Eu sempre fui alegre, cara. E aí chegando lá na reunião, o reverendo pegou e falou assim, porque meu apelido na região era Josué. Né? Porque eles chamavam, o pastor Wilson chamava o pastor Roberto de Moisés, né? E eu, por estar do lado dele, chamava eu de Josué, né? E aí o reverendo falou, ô Josué, cadê o teu pastor? Que ele era todo místico, assim, né? Chamou o Westerfeld pra mim, ele chamava o pastor Roberto de Westerfeld. Aí eu fui lá chamar ele, falei, pastor, o reverendo Mauro quer falar com o senhor, né? Que eu chegava, subia para entregar a documentação. Aí o pastor Roberto chegou lá, reverendo, paz, tudo bem? Tudo. Aí ele contou a história da igreja, que os pastores lá, titular, estavam passando por um problema, e ele queria que o pastor Roberto colocasse alguém lá para cuidar. Uhum. E aí ele perguntou, Westerfeld, você tem alguém para cuidar? O pastor falou, temos, né? O pastor tinha bastante obreiro na época. Aí, eu lembro até hoje, era um cadete, a gente estava voltando da Vila Formosa, eu estava dirigindo pro pastor, né? Na época. O pastor colocou a mão, né, na minha perna direita, né, que ele estava no banco do passageiro, colocou a mão na minha perna direita e falou assim, e aí, Roger, você tem coragem de assumir a igreja? Eu falei, pastor, se o senhor me enviar, eu tenho coragem. Porque com a bênção já é difícil, imagina sem ela. Então, né, aí a gente vê, às vezes as pessoas acham que a chave do sucesso é de uma hora para outra, né? As coisas começam a dar certo, mas a obediência faz a diferença. E aí o pastor falou, é sério? Falou, amém. Aí o pastor tirou um período de oração lá, orou, e aí ele colocou eu para cuidar nas primeiras semanas, né? Porque ele ia viajar. Você cuida lá? Eu falei, cuido, acho que eu cuidei uma semana. E o Mauro foi com umas conversas lá, falou que havia um pastor de Brasília e tal, isso e aquilo. Só que a gente já tinha consolidado pessoas na igreja. E aí o pastor teve uma visão, falou, não, Deus já me mostrou quem é o pastor de lá e tal, e já está resolvido. E aí teve o dia que ele foi lá e me consagrou eu e a pastora Gabi,
E então tudo que eu sempre fiz, essas decisões, é sempre na benção. Eu sempre tive coragem de encarar, porque é difícil. Sim. Você encarar uma autoridade para resolver questões como essas, né? Eu sempre tive coragem e fui, né? Tanto na época da quadrangular, agora, e assim aí surgiu a New Life, né? Na época nós estava lendo um livro, né? E aí um dos títulos do livro era Novas Vidas, né? E aí a gente começou a trabalhar esse nome, começou a fazer o congresso New Life, né? Que é o que a gente tem agora em novembro. Aí começou a trabalhar e aí surgiu. Então, vamos intitular assim que as circunstâncias nos levou a gerar isso, né? O ministério. E hoje, graças a Deus, é um ministério lindo, abençoado. Já passamos por muitas lutas e dificuldades, mas Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai nos ajudar muito mais. E eu acredito muito no chamado, acredito muito no propósito e principalmente o que Deus está fazendo aqui dentro. Sim. As pessoas que Deus está trazendo para cá são extraordinárias, são diamantes que estão sendo lapidados. São pedras preciosas que Deus está dando forma. Então eu estou muito feliz, muito contente, né? Tem luta? Tem, mas a gente sempre vai ter. Sim. Isso é luta em qualquer lugar, né? E aí surgiu, então aí, e a profecia é que nós vamos para os 4 cantos. Amém. Né? Em nome de Jesus. E logo, surpresa aí, logo vai abrir um ponto de pregação no Life aí, em nome de Jesus. Glória! Recebe aí, meu irmão. Né? A New Life completou esse ano 6 anos, né? 6 anos, né? 6 anos de ministério. Logo, né? Estamos preparando pessoas aí para enviar e vamos para cima, né? Em nome de Jesus. Quem sabe vocês é o próximo. E aí? Tá ouvindo aí, né, pessoal? Quem sabe um de vocês é o próximo. E aí? Sim ou não, né? Em nome de Jesus. Pastor, assim, voltando um pouquinho, né, na questão de ministério. Quais foram as maiores provações e as maiores vitórias do caminho, assim, que a New Life já tem como conquista, né? Provações que eu digo... desafios que foram alcançados, que foram conquistados e as conquistas em si, quais são elas assim? Cara, olha, vou dizer, provações, eu acho que a maior prova ministerial que a gente passou foi na época da pandemia, né? A gente já estava enfrentando o processo da pandemia, todo mundo perdido, e aí teve um processo com algumas pessoas da igreja que decidiram sair, né? Ou Deus tirar, eu quero entender dessa forma. Cara, que no momento eu não entendi, fiquei muito mal, né? Foi um processo também que foi usado também para me lapidar, que eu era muito explosivo, eu era muito rígido, firme, sabe? Aquelas pessoas que quando quer alguma coisa é igual trator, sai atropelando tudo e todos e para chegar no objetivo. E aí foram pessoas que a gente estava acreditando, formando, decidiram sair. Houve atrito, houve dificuldade, houve trocas de farpas e tal, porque estava tanto os dois lados feridos, mas um ano e pouco depois, Deus liberou uma palavra para nós através também do Reinaldo, cara. E aí foi aí que as coisas, que nós teríamos que liberar perdão, né? E também pedir perdão, né? Sim. E aí então a gente começou a orar, fizemos uma campanha de oração, de propósito, eu e a pastora. A gente estava num salão, né? E aí quando a gente começou a orar por esse propósito, começou a trabalhar em cima disso, né? E começou às vezes ouvir comentários e ignorar, sabe? Porque qualquer coisinha a gente queria responder, sabe? Parecia que a gente tinha que ficar dando satisfação para os outros e tal. E pelo fato de eu ser explosivo, algumas pessoas pegou isso e eu tava igual palhaço na mão de meia dúzia de pessoas, que eles falavam uma coisa e eu achava que eu tinha que rebater e tipo assim, aí ficava outra galera ou alguém ficava aí pelas redes sociais falando lá como é que ele é e tal, isso, aquilo. Cara, foi uma luta, mas serviu para mim me conhecer. Sim. E mudar. E aí eu tive que... Aí o maior desafio, um dos maiores desafios foi eu me conhecer e eu permitir a transformação do Senhor, né? E aí foi que a gente começou a orar. Foi doloroso, né? Quase. Eu só não fiquei depressivo por causa desses pastores, pastor Igor, porque a gente sempre...
Eu sempre tinha que estar desabafando. Sabe qual é o problema? Às vezes quando a gente está vivendo um processo, a gente não para de falar nele. Né? E ele sai fazendo rastros na nossa vida. E aí, o pastor Igor foi uma benção, me ajudou bastante. O bispo Ojair me ajudou bastante. Pastor Clodoaldo me ajudou bastante. Pastor Roberto, pastor Carlos. Cara, eu vou te falar, foi uma rede de amigos. Tanto que eu tenho um propósito no meu coração de, assim, quando a gente tiver uma condição boa, a gente vai alugar um sítio e vai fazer um encontro para pastores para tratar essas questões. Porque o que acontece? Às vezes a gente se apega tanto a pessoas que quando pessoas saem da igreja, o pastor fica ferido. E aí ele fica sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver. Né? Então, esse desafio foi uma luta. Só que quando a gente passou pelo processo de cura, Deus, ele cresceu a igreja 3 vezes mais do que a gente era. Ou seja, surpreendeu você de uma forma... Foi suportar um processo para viver um propósito. Anota aí. Suportar um processo para viver o propósito. Aí, quando a gente começou, o coração começou a limpar, as coisas começaram a fluir, nós começamos a entender que os menos culpados era eu e as pessoas, era Deus que estava movendo. Aí as células começaram a fluir, a liderança começou a crescer, começamos a gerar pessoas, treinar pessoas e capacitar pessoas. E o ministério foi começando a andar. Então, cara, eu encaro que esse processo que nós passamos foi muito difícil, mas gerou uma nova fase da nossa vida. Um novo momento. Cara, agora a gente tem as batalhas normais de um ministério. Sim. Ministério. Temos obreiro, temos pastores auxiliares, temos líderes. O ano que vem a gente vai consagrar mais obreiros, vamos consagrar mais pastores e vamos crescendo o ministério, porque para o ministério crescer tem que ter uma base chamada liderança muito sólida. E aí, 2026, odres novos para vinho novo, então Deus vai preparar um ambiente sobrenatural em nome de Jesus aí. Então essas duas aí foi top, né? Uma que foi uma luta, foi difícil de passar, e outra que foi a expansão aí ministerial da igreja. Amém. É interessante, né, a gente ouvir essa questão de propósito e desafio, né? O pastor expôs aqui um propósito, né, que ele, uma conquista, e ele expôs também um desafio, né, uma situação delicada que ele passou. E isso nos ensina a ser persistentes, né, a não desistir, né, porque com uma situação dessa, provavelmente, se fosse uma outra pessoa, se não tivesse a maturidade, né? Eu vou te dizer, na época saiu os músicos da igreja. Então, imagina, irmão. Né? Saiu os músicos do pastor, ele não tem músico, não tem diácono. E saiu, vamos dizer assim, saiu uma boa parte da liderança. Só ficou aqueles improváveis. Sabe, irmão, eu vou te dizer, a gente teve um irmão lá, né? Louvo a Deus pela vida dele. Hoje também ele já não está mais com a gente, mas foi alguém muito, muito influente. Ele falou: pastor, eu sei algumas notas aí de louvor. Falei: irmão, você é o melhor guitarrista aí, violinista que tem na igreja agora. Vamos pra cima. Chegou domingo, a gente ficou das 10 da manhã até 4 horas da tarde ensaiando 3, 4 louvor para fazer o culto à noite. Meu Deus do céu. E aí hoje eu louvo a Deus porque hoje eles são grandes. Hoje a Yasmin já tá uma mulher, a Isabela já tá uma mulher, o Cauê, o Cauã, né, que são os irmãos. Uma bênção, a família do Donizete ajudou bastante. Então, foram uma galera que foi os juniores, os adolescentes que tomaram posse, se dedicaram, cresceram. Hoje, essa galera aí, os obreiros que ficaram na época com a gente, que foi o Max, né, a Dayana, depois voltou o Zé Felipe, a Missilene, né, então, tinha uma outra irmã também que era obreira. Seguraram a bronca, fomos pra cima. Cara, reconstruir não é fácil não, tem que ser igual Neemias, né? Numa mão você tem que estar com a espada e na outra você tem que estar com a colher, com a colher de pedreiro, com a pá. E sozinho eu não fiz nada. Deus levantou essa galera aí e olha, eu vou te falar. O pastor ali usou agora uma frase, né? Sozinho eu não fiz nada. Eu queria saber um pouquinho a respeito da família do pastor. Como a família do pastor participa, né, desse chamado, participa dessa missão, como a família do pastor se envolve
no Ministério New Life? Família, esposa, Isso, esposa, família, isso, filhos. isso. Cara, eu acredito que eles são incendiados pelo coração meu e da pastora, né? A pastora Gabriela, ela, quando a gente assumiu o ministério, ela abriu mão da faculdade. Abriu mão da faculdade, ou seja, do chamado profissional a favor do Ela já ministério. ela dava aula no Elias Chama, já ali no sítio Conceição. Ela abriu mão da faculdade para o ministério, porque o ministério estava exigindo bastante, uma grande quantidade de mulheres, né, de jovens, e eu precisava de alguém do meu lado ali para fazer visita. Ela abriu mão de tudo, tanto que agora Deus está honrando ela está terminando a faculdade agora, esse ano. Glória a Deus. Né? Esse mês aqui eu acredito que é o último mês de faculdade dela. Amém. Daqui dezembro, janeiro ela está formada, né? Então a pastora abriu mão, a Isabela cresceu no ministério. Eu lembro até hoje, ela chorava no dia que foi na reunião da situação pesada lá. Cara, o que me comoveu mais assim foi ver a minha filha chorando do jeito que chorava, né? Que foi alguns ataques, né, para cima de mim, principalmente de mim, e ela tomou a dor, assim, sabe? E ela chorava isso, copiosamente, nossa, ela se acabava de chorar, e aquilo ali, eu acho que foi o que mais mexeu na minha questão carnal, cara, porque é difícil você manter o controle. Sim. Quando situações de terceiros estão atacando você, mas na verdade estão ferindo os seus. Atrás de um pastor existe um celular, né? Isso. Então ela chorava, cara. Então ali eu acredito que mesmo ela junior, bem criança, Deus estava forjando uma pessoa, um ministério na vida dela. Sim. Então hoje tem a pastora Gabriela, que é uma liderança na igreja fenomenal. Só deixar uma adenda, a pastora Gabriela, em nome de Jesus, logo menos vai ser uma das convidadas aqui. Amém. Né? Isso aí traz ela aí, ela é benção. A gente vai estar trazendo ela, né? A Isabela hoje, ela tem uma liderança na igreja, ela lidera o louvor, né, da igreja. Ela tem um respeito que foi ela que conquistou, não é porque é filha do pastor Rogério. Sim. Porque ela também já foi disciplinada como um líder normal, ministerialmente, já passou por prova. E hoje ela tem uma liderança, a Sofia com o jeito dela também, tem a conquista de pessoas. E tem o Roger aí que dá trabalho para todo mundo, né? Né? Então, eu assim, glória a Deus por isso, sou privilegiado, né? Eu me vejo uma pessoa privilegiada, fruto da oração, porque hoje eu tenho minha família envolvida no ministério. A minha filha faz uma faculdade por causa do ministério, né? Tá terminando uma faculdade por causa do ministério. Então, poxa, isso é uma alegria muito grande, né? Eu tô bem, eu olho para a igreja, a minha família está envolvida, né? Tá ali do meu lado, junto comigo. Não, né? Acredito ser um privilégio. Né? Tá ali, ela tá sempre próxima ali, sempre junto, sempre ajudando a tomar decisões, organizando. Para mim é uma honra. Deus está sendo maravilhoso, cara, maravilhoso. E assim, a gente entende que a vida pastoral, ela precisa ter um equilíbrio entre o pastoreio, entre a sua vida pessoal e a sua vida familiar. Como o pastor consegue equilibrar isso? Porque eu sei que o pastor hoje ele exerce o chamado pastoral integral, certo? Sim, dentro do ministério. Né? O pastor não tem uma profissão fora. Aliás, tem uma profissão, não exerce, né? Mas não exerce a profissão. E como o pastor consegue equilibrar essa família, o pessoal e o ministério New Life? Olha, sabe, existe algo chamado disciplina, que a gente aprende no decorrer. Uma das coisas que a gente tem como tratado nosso entre família. Sim. A gente entrou dentro do carro, a gente não fala de ministério. Dentro da nossa casa, a gente não troca nenhuma palavra de ministério. O que tem que resolver, resolve na igreja. A minha casa não pode ser contaminada pelas situações de dentro da igreja. Excelente. Entende? Hoje eu aconselho pessoas, mas quando eu chego na minha casa eu durmo normal. Né? Eu não leva as situações da igreja para dentro. Não, sabe por quê? Eu preservo meus filhos. Porque às vezes comentários improváveis na frente dos meus filhos, isso querendo ou não, eu tô ministrando eles com problemas, sim, com situações. Influencia. Eles vão começar a olhar a igreja como problema. Então, às vezes, eu aprendi também com erro de muitos que eu já ouvi falar, participando de treinamento, de reunião de pastores,
de então fazer comentários, certos tipos de comentário dentro da igreja. Eu acredito que uma das questões de muita morte familiar de dentro de igreja são de pessoas que às vezes fazem comentários no meio de família, impróprios no meio da família. Então há esse equilíbrio. Então aí dentro da minha casa eu não sou pastor. Dentro da minha casa eu sou marido, eu sou o pai. Isso. Na casa da minha mãe eu sou o filho. Na casa, né, junto do meu pai eu sou o filho. Então eu não tenho isso, sabe, de que às vezes tem pessoas que eles meio que exigem, não, você tem que, o parente fala, você tem que me chamar de pastor. Eu não tenho isso comigo, cara, não tenho essas vaidades comigo. Então, na minha casa eu brinco, dou risada, sabe, a gente também chora junto. Então ali nós somos. Agora, aqui na igreja, aí a postura muda. Então é uma disciplina que você tem que começar. Aí as pessoas começam a respeitar a disciplina que você coloca. Sim. Entende? Então, se você começar a se comportar de uma forma disciplinada e correta, as pessoas vão te respeitar daquela forma. Então lá na minha casa todo mundo sabe. Às vezes vai algumas pessoas lá na minha casa, né, e me chama de pastor e tal, isso é normal. Às vezes eu faço churrasco com algumas pessoas lá, mas lá eu quero ser eu, assim, eu quero ser o filho, sabe? Não tem, assisto o jogo, né? Me divirto. Corintiano. Roxo. Né? Assisto, a gente se diverte. Então não tem aquela formalidade, sabe? Sim. A gente só, dentro da nossa casa, a gente preserva os valores cristãos. Os princípios, né? Princípios e valores. Então a gente toma cuidado, mas dentro desses princípios e valores, dentro da nossa casa a gente tem que curtir nossa família. Excelente. O pastor falou de princípios e valores. Queria que o pastor trouxesse 3 princípios e valores do Ministério New Life. O pastor tem isso? Olha, desafio bom, hein? Deus do céu, 3 princípios e valores. Do Ministério New Life. Ministério New Life, uma coisa que a gente preza muito, cara, é lealdade. Sabe? A gente não constrói nada duradouro se não houver lealdade. Eu vou abrir uma coisa aqui, cara. Quando eu era do mundo, eu não tinha tanto adversário como eu tenho hoje como cristão. E às vezes os nossos maiores adversários são pessoas que são desleais com a gente. Um dia tá no seu lado, no outro dia... Sabe? Eu como pastor, eu tenho que ser uma caixa preta. Eu tenho que guardar um monte de podre de um monte de gente. Mas tem pessoas que é só dar um passo para fora da igreja que eles já começam a inventar coisas ou espalhar situações internas da igreja. Eu acho isso uma baita de uma deslealdade. Uma falta de ética. É uma falta de ética. Então eu preservo muito isso. Muito, muito, muito mesmo, cara. Né? Então um dos valores principais. Então tanto que todo ano eu faço questão de ler um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Todo ano eu faço questão de tirar um período de ler esse livro. Porque eu não posso ser desleal com ninguém. Se eu prego lealdade, eu não posso ser desleal com ninguém. E também não espero que ninguém seja desleal, né? Porque uma vez que você exerce, né, essa situação de ser leal com todo mundo, você não quer se você é desleal na sua igreja, você vai ser desleal na sua família. Excelente. Isso é bem verdade. Eu aconselho pessoas, se o seu marido ou a sua esposa é crente e ela não respeita os valores cristãos, não espere que ela vai respeitar você. Não tem assunto para se desrespeita a ordenança, mandamento e liderança de Deus, cara, vai chutar a família. Ou seja, se o principal ele já não respeita, já não é leal, né? Um ser igual a ele, né? Ser humano igual a ele já não vai. Então hoje falar sobre isso porque o pessoal é descomprometido com a igreja, sabe, com o reino. Então hoje nós pregamos muito isso, lealdade e deslealdade. Fala de Judas, traidor, isso aí a gente vai ter. Mas a gente não pode ter na nossa mesa pessoas que elas maquinam o mal. Sim. Né? Então esse é um princípio. Segundo princípio é família, cara. Então a nossa base tem que ser a família. Tudo isso que de lealdade e princípio é por causa da minha família.
é para desfrutar com a minha família. Sim. Né? Então, esse valor, cara, eu não sou nada sem minha família. Entende? Não, é o pastor Rogério. Não, mas eu não sou pastor sozinho. Entendi. Né? Hoje eu tenho um título aí que o pastor Reinaldo foi lá, me ungiu, né? O apóstolo Rogério, depois disso, eu vou te falar, ministerialmente teve algumas mudanças. A gente ajudou algumas igrejas, alguns pastores com as nossas experiências. Pô, top. Mas a minha família tem que me acompanhar, cara. Eu tô seguro perto da minha família. E a minha família biológica, minha esposa, minhas filhas e meu filho, né? E a minha família New Life também. Então, hoje nós precisamos, a igreja ela precisa ensinar esses valores. Lealdade, né? Família. Cara, é um dos principais e o maior valor do reino, amar Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não tem, né? Pastor, mas irmão, se você querer se colocar no lugar de Deus, você vai cair fora e eu vou ficar com Deus, cara. Não tem essa, não. Não tem que barganhar. Não, essas coisas é inegociáveis. Entende? A partir do momento que o cristão começa a negociar os valores cristãos, ele já deixou de ser cristão. Ele já abriu mão da sua responsabilidade, já perdeu a confiança. Então, hoje, se nós não tomar cuidado, tem pessoas que avacalham com a igreja. E aí, quando a gente toma decisões com esse tipo de pessoa, nós somos tóxicos, narcisistas, mas na verdade nós temos princípios e valores, que é o trilho que rege a nossa vida. Aí o que acontece? A gente acaba sendo o malvado da situação pelo fato das pessoas não viver os princípios e valores que precisam. Hoje as pessoas aprontam 1001 coisa e elas saem como vítima, como coitadinhos. Né? Eles esquecem que na Bíblia tem que tudo que você plantar, você vai colher. Então, cara, eu acabei de dizer um processo que eu plantei porque eu era aquele explosivo, tal, isso e aquilo. Cara, me estrepei, mano. Teve uma hora que as pessoas do meu lado explodiram e me abandonaram. Eu colhi. Foi doloroso? Foi doloroso. Mas aprendeu também. Mas aprendi, entende? Então, igreja, irmão, nós precisamos entender. Agora, se você está num ambiente que você não respeita os valores, cai fora, cara. Né? Vai pra casa da mão. Você não vai se enquadrar, na verdade. Você não vai se achar. Você não vai ficar perdido. Você não pode dar moral para quem não respeita princípios e valores. Não adianta exigir honra com quem você não tem aliança. E dá honra que tem honra. Então, às vezes, a gente fica querendo honrar quem não tem aliança com a gente. Isso é prejudicial, isso não é saudável, né? Não. Falando ministerialmente, né? Isso não é legal. Não é. Não é, cara. Então, hoje, fica com dó. Conheço muitos pastores que têm dó. Uma coisa é ter dó, outra coisa é ter misericórdia. Mas ele, por causa da dó, ele abre mão dos valores e princípios dele. Entende? Então, não. Então, quem rege é os valores e princípios. Lealdade, família e o reino, acima de todas as coisas. Essa é um dos dilemas aqui da New Life. Lealdade, família e Deus acima de todas as coisas. Pastor, pra gente caminhar aqui pro final, tá? Do nosso bate-papo. Já, meu? Pois tá tão gostoso, né? Eu queria saber um pouquinho, né, a respeito dos impactos sociais que a New Life traz hoje para o bairro onde ela está, onde ela tem como matriz, vamos assim dizer, né? Onde ela está implantada. Quais são os impactos que o pastor espera para o bairro onde a New Life está implantada? A Vila Holanda, né, cara? Hoje nós estamos aqui na Vila Holanda, um bairro que nos recebeu maravilhosamente bem. Tem muitas igrejas boas aqui. Sim. Muitas igrejas valorosas, abençoadas, pastores, líderes, muitos responsáveis, homens e mulheres de Deus que assumiram o bairro, nos recepcionaram, nos acolheram muito bem, né? E aqui no bairro, cara, a gente precisa ser um organismo vivo, né? Precisa ser uma ferramenta do Senhor aqui. Sim. Então, tem alguns trabalhos sociais de cesta básica que a gente entrega, né? Evangelismo, mas o principal de tudo é a gente apresentar Cristo para essas pessoas. Sim. A função da igreja,
às vezes algumas pessoas elas não compreendem a minha fala, mas eu entendo como uma coisa que a função principal da igreja é apresentar Jesus. Não é entregar a cesta básica. A cesta básica, na verdade, ela vai ser só um acesso, vai ser só uma ferramenta, né, para que Jesus venha ser O que ministrado. transforma é Cristo. Sim. O que tem que gerar impacto é a forma como Jesus é transmitido. A gente entrar dentro dos lares, falar do amor de Cristo, evangelizar, ganhar pessoas que estão no vício da droga, da bebida, da prostituição, da pornografia, né, com a família destruída por algum motivo. Então, o impacto tem que ter Cristo, cara. A igreja, ela é representada, então a gente vê lá Marta, Maria e Lázaro, né? Sim. Tem que ter aqui, aprende a palavra, tem que ter, e aqui faz a obra, a que serve, mas também tem que ter o milagre, né? A pessoa que é o milagre. Então, a igreja, ela tem que trabalhar nessas questões. Dentro disso, a gente ajuda com cesta básica, porque a Bíblia diz que nós temos que ajudar os domésticos da fé, né? Aqui dentro da nossa igreja, pessoas que estão necessitadas, faz parte do ministério. Sim. A gente tem que ter, se não tiver, nós temos que nos reunir como igreja, não a igreja, como igreja, e nós, ou ajudar, se tiver alguém precisando de uma cesta básica, então dar uma força, né, e ajudar essa pessoa. E esse impacto a juventude faz, é uma juventude influenciadora, porque por onde passa as pessoas vê a essência de Cristo, os homens, as mulheres. Então esse impacto é o que eu mais me apaixono. Excelente. É o que eu mais me apaixono, sabe? É o que eu mais amo. Eu vejo a igreja ela se movimentando nesse perímetro, nessa geografia da Vila Holanda. Ficamos 10 anos no sítio Conceição, foi uma benção. Quando a gente foi sair lá do salão, lá os vizinhos, quando estavam descobrindo que a gente estava fazendo a mudança, pô, vocês vão embora, agora que a gente está... né? Então, a igreja ela tem que ter... Agora nós vamos ter o evangelismo dos panetones. Pois é, isso que eu ia perguntar. Eu falei, vou chegar nessa parte do impacto social e perguntar como que nasceu né, o evangelismo do panetone. Na nossa igreja, apropriadamente, na nossa igreja, Ministério Apostólico New Life, teve um ano que nós estávamos fazendo um trabalho de jovens chamado Jogos Mortais. Olha o nome, Jogos Mortais. Jogos Mortais, terrível, terrível. Tinha os Jogos Mortais, depois tinha um outro que chamava Circo dos Horrores. Misericórdia. Meu, vou te falar, nós precisamos voltar isso aí na igreja aí, viu? Porque o nome ele é apropriado porque quando ele é chamativo. Sim, com certeza. Gera curiosidade nas pessoas. Se a gente estender uma faixa aqui na porta da igreja aqui e falar assim, ó, tal dia vamos ter aí Jogos Mortais. É um teatro, cara, maravilhoso, evangelístico. E aí o que acontece? Só que requer muito jejum, muita oração. É forte. E é forte, porque você, como é que fala? Tem alguns personagens que tem que se caracterizar e tal, essas coisas. E aí a gente ficava aí na última semana, os jovens ficavam na igreja até 1h, 2h da manhã, cara, fazendo ensaio. Você sabe como é que jovem é, né? Jovem não faz ensaio. Jovem não faz ensaio baixinho e tal. Não. E aí eles fazendo uma festa lá, é a essência deles. Sim. E aí, teve uma hora que uma mulher lá, uma vizinha, bateu na porta lá da igreja, pau, pau, pau. Aí, pelo jeito que bateu, eu já falei, se não é ele mandou o secretário. Aí eu fui lá, abri a porta, pois não, a mulher já descarregou um caminhão. Vocês estão fazendo barulho, essa igreja e tal. E começou a falar um monte, que ninguém gostava da igreja, que a igreja fazia barulho, incomodava, atrapalhava. E eu só ouvindo, eu falei, misericórdia. Aí todo mundo parou, ficou ouvindo, né? Eu, calma, senhora e tal. Aí ela pegou e falou, não, porque eu tô com a minha filha doente em casa, e vocês aí fazendo barulho e tal, isso, aquilo, outro. Aí ela teve uma hora que foi acalmando, aí oramos pela filha dela. E aquilo ali acendeu uma luz, falou, ela falou que a igreja era final de ano, próximo de final de ano, tipo outubro, sabe? Aí eu peguei e falei, ela falou que a comunidade não gosta da igreja. Nós estamos sendo Tá sendo um mau exemplo. Aí eu peguei, a gente reuniu com a liderança, né? Aí nós tivemos a ideia de recolher um panetone e entregar um panetone em cada casa com uma carta pedindo perdão, né? Pedindo desculpa por todos os incômodos
Se e retratando, se né? retratando, e a gente fomos, pedia para entrar na casa para fazer uma oração com a família e convidando eles para estar num culto junto com a gente lá. Que estratégia. E aí a gente bateu em muitas casas, foi lá e, foi uma observação que às vezes a gente fica muito fechado dentro da igreja, e aí em volta da igreja tinha muita gente doente, famílias destruídas no vício, pessoas com câncer, e falava, olha, eu preciso de uma oração, vocês fazem uma campanha aqui na minha casa e tal, isso aqui. E aí durante o ano foi pessoas que foram indo para a igreja, falando assim, olha, no ano passado vocês entregaram um panetone lá na minha casa e Ficou tal. na lembrança, Ficou né, na já? lembrança e tal. Então, aí nós adotamos esse, porque é uma estratégia evangelística. Sim, uma baita parceria. Né? De um limão, Faz você tem, uma limonada. tem que fazer uma limonada, né? De um problema você. E aí começamos, e a gente faz, e em nome de Jesus a gente quer fazer esse ano também. Nós estamos aí chegando ao final de 2025. Se até a data, né, das entregas do Panetone ainda não estiver disponível, esse podcast, se você sentir no coração, doe um panetone, porque esse panetone vai ser a senha para nós entrar dentro de uma casa, orar e abençoar uma família e evangelizar uma família. E você vai ser participante da salvação dessa família, em nome de Jesus. Então, doe um panetone, um chocotone, amém? Que Deus tocar no seu coração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem família suficiente para receber em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Fica a dica aí, meu irmão. Pega essa senha aí, que vai ser bênção na sua vida. Amém? Bom, pastor, assim, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas uma pergunta, né, que também tem a ver com essa questão de se envolver com a sociedade em si, como a igreja pode ser mais que um lugar de culto, mas um espaço de transformação social. O que hoje, né, o pastor trouxe um pouco a questão do evangelismo, de apresentar Jesus, né, que Jesus obviamente é o principal, né, em toda a situação. Mas como a New Life, hoje o Ministério Apostólico New Life, quais são as ferramentas que ela usa para trazer a sociedade para dentro da igreja? Olha, top, hein? A pastora, ela tem um sonho de abrir uma associação aí, uma ONG, Sim. né? Porque ela sempre fala assim pra mim, é injusto a gente pagar o que paga de aluguel e a igreja ficar fechada a semana toda. A conta não fecha, né? É injusto. Então a gente pode usar o espaço fora dos horários de culto para trazer. Então ela está se formando agora em pedagogia, ela quer ter um trabalho com crianças. O foco é crianças com autismo, TDAH, essas coisas e tal, auxiliar famílias. Então isso, né, são demandas do bairro e da sociedade. Sim. A igreja ela pode se abrir para isso, mas tudo é política, né? A gente tem um medo muito grande de misturar a igreja com política. O que não deveria, né, na verdade. Então o que acontece hoje? Qualquer lugar que você for pedir uma ajuda para ajudar a sociedade, eles querem fazer uma aliança para você na época da eleição. Quer fazer de você o trampolim. Um conchavo. Isso, entende? Então para nós, cara, ainda a gente precisa de muita oração, instrução, talvez também uma mentoria nessa área de política, porque a igreja ela precisa ser muito bem orientada politicamente. Sim. A igreja vota em quem quiser, mas ela tem que ser explicado valores, princípios e valores que fazem parte do reino. Que a igreja, ela, por obrigação, por ser do reino, ela tem que ensinar. Sim, exatamente. Ela tem que ensinar, entende? Então hoje, para qualquer trabalho social na raça fazer, é muito complicado, porque é muito dinheiro, né? Verbas, né? Se a gente conseguir envolver o bairro e o bairro começar a ver um trabalho que está trazendo transformação para o bairro, para as pessoas do bairro, comportamento, educação. Nós temos aqui do lado o Centro Cultural, que é patrocinado, sustentado pelo governo. Né? O que esse Centro Cultural tem para oferecer para a sociedade, para a juventude? A gente não vê assim, deve ter, mas eu não tenho ciência. Não chega Entende? A igreja, agora, por exemplo, Centro Cultural vinha alguém do Centro Cultural e falar assim, pastor, tem bastante jovem aí, lá tem vagas para cursos profissionalizantes, para treinamento, sabe, para algumas coisas, para teatro, essas coisas e tal.
Então, você entende? Então, só uma parcela política usa o centro cultural. Infelizmente, né? Não é o bairro, entende? Não é o bairro. Se eu expressar as minhas vertentes políticas, eu sou barrado. Isso, mano. Né? Então, eu tenho que fazer parte da panelinha para Pra usufruir, se envolver, pra tá- para usufruir daquilo que é da comunidade, do povo. Entende? Não Então, faz sentido. não faz sentido. E a igreja não, ela é aberta para tudo. Então, a gente acredita que atraindo, né, trazendo, esse final de semana nós vamos trazer um teatro aqui para a igreja que é super conhecido. É um custo alto. Nós estamos trazendo de graça para a comunidade. Sim. Aí sabe que às vezes outras pessoas de outras comunidades vêm e aqui não tira proveito. Então dá para fazer o dia da beleza, dá para instrução, igual o irmão manja de computação, de programação. Às vezes faz um treinamento, para os jovens começar a iniciar. Cara, Tem workshop, né? hoje nós temos muita família aqui que quem começou a vir para a igreja foi os jovens. Para que eles vieram aprender a tocar bateria, violão, e aí tratando bem dos filhos, eles começaram a gostar, a vir, a família começou a sentir diferença no filho dentro de casa, vou lá conhecer aquela igreja de onde que eles estão indo, como é que é, e hoje está o filho e a família está aí. Olha que benção. E como é manter uma mensagem firme em tempos de mudanças sociais tão rápidas assim? Valores, né? Princípios e valores, cara. Tem muita igreja que prega que o povo gosta de ouvir, né? Tem igreja cheia, é fácil, né, cara? Mas e aí aquele grande dia? Não tem, tá? E aí? Você entende? Pregar em meu nome, expulsar o demônio em meu nome, mas o final é apartar-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, cara, hoje em dia, irmão, nós temos que ter convicção do chamado que a gente tem. Senão a gente se vende. A gente vai começar a pregar o que o povo quer ouvir, porque a igreja tem que estar cheia. Vai encher a igreja, né? Então, a igreja não é lugar de mudança? Transformação? Sim. É ou não é? A igreja é inclusiva? Agora eu quero que você responda. Não, a igreja nesse caso não. É transformadora. Sim. Sim ou não? Sim. Nós temos que crer no poder de Cristo. Então nós temos que manter, porque hoje o que o povo chama de duro é a mensagem bíblica. Jesus é o caminho, Na verdade é a vida. ninguém chega ao Pai, Eu não sei por quê. acabou. E aí? É confronto, né? É ou não é? Sim. Só que o povo, eles não entendem a diferença de afronta e confronto. Né? Quem te afronta quer te envergonhar. Mas quem te confronta quer te melhorar. Então hoje, um confronto as pessoas estão encarando como uma afronta. Porque a vida é totalmente errada. Né? Então tem temas que a gente não pode nem bater, cara. Quando a gente assumiu o salão lá no Sítio Conceição, o salão da igreja, a água e a luz estavam no gato. Misericórdia. Só Deus, hein, pastor? Crente. Teve uma época lá que eles estavam construindo uns prédios lá, e teve um pessoal que invadiu os prédios lá. E aí avisaram que um outro dia a polícia ia tirar todo mundo. Sabe o que eles fizeram? Arrancaram porta, arrancaram pia, arrancaram vaso, roubaram lata de tinta, tudo. E sabe o que? E tinha um pessoal assim que estava na igreja. Eu falei, irmãos, eu não concordo com nada disso não, isso aí é errado, cara. Com isso, não. Não compactuo com isso aí não. Aqui na igreja, então, às vezes, sabe por quê? Então, quando você fala desses valores, que a Bíblia diz, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Cara, a igreja tem que continuar ensinando isso. Não a pregação é um ensinamento, cara. Então, quem quer viver com Cristo, sabe que tem que abrir mão de algumas coisas. Irmão, se você não quer abrir mão dessa vida errada, então você vai ter que abrir mão de Jesus. A escolha não é da igreja aquilo que ela tem que pregar, é você que tem que decidir a quem que você vai servir. Sim. Então aí a mensagem, eu ouço muito, a mensagem do pastor Rogério é muito dura. Irmão, dura é ir pro inferno, cara. Sem passagem de volta. Então, ou não é? Poxa, cara, a maior culpa depois, pastoral, eu tava na igreja, mas o pastor não me falou. Meu Deus do céu. Não é? Então, manter a mensagem, cara, é porque eu creio que Jesus, ele transforma. Amém. Pastor, bom, em primeiro lugar, quero agradecer Obrigado. por essa
rica oportunidade de ter o senhor aqui conosco. Eu que né? estou feliz Tá de trazendo- compartilhar áreas da minha vida, Tá ministério. trazendo um pouco aí da história da New Life, como tudo começou, o testemunho do pastor, né? E eu queria aqui deixar uma pergunta, inclusive essa pergunta vai ser uma pergunta já para a gente ir para o próximo tema, né, do nosso podcast. E a pergunta, pastor, é a seguinte: olhando para toda a trajetória, desde a conversão e os desafios do ministério, do impacto social da igreja e tudo mais, qual foi o momento em que o senhor percebeu que a prosperidade, na visão bíblica, vai muito além do dinheiro e está diretamente ligada ao propósito de transformação em vidas? Olha, quando a gente começa a andar com Jesus, caminhar com Ele, aprendendo os valores e princípios, uma das coisas que a gente começa a aprender é que Deus tem prazer que seus filhos vivam bem. Sabe? E é amplo isso, viver bem. Viver bem não é a carteira cheia de dinheiro. Hoje a gente tem que dormir em paz. Morar num lugar onde a gente tem paz. A gente tem uma porta de emprego que sustenta a nossa casa. Mantém, né, a vida financeira nossa. Ter uma família saudável. Hoje, porque Cristo entrou em alguns lares, hoje o pai e a mãe dormem tranquilo porque os filhos, porém, têm 20 e poucos anos, mas estão dentro de casa. Ou seja, dorme em paz, né? Dorme em paz. Então, a prosperidade ela é muito além. Eu acredito que o dinheiro é uma consequência de uma vida próspera. Não é o dinheiro que traz a prosperidade, mas é a prosperidade que traz o dinheiro. Porque quando você começa a viver num estilo de adorar a Deus sobre todas as coisas, defender e viver os valores e princípios de Deus, obedecer o Senhor, evangelizar, pregar o evangelho, ser uma boa pessoa, ajudar o próximo, amar pessoas, cara, vai chegar uma hora que Deus vai começar a honrar você com algo que o dinheiro não pode comprar. E aí ele vai começando a prosperar a tua vida, vai começando a abençoar, vai abrir portas de emprego boa para você, vai te colocar em bons relacionamentos, em boas mesas, que vai gerar grandes oportunidades para você. Então hoje, eu vejo que a prosperidade não está no dinheiro. Está no estilo de vida que eu decidi viver. Porque às vezes tem coisa que eu quero e eu não tenho dinheiro para comprar, e de repente a fé faz acontecer. Então, faz mover. Então, hoje nós estamos numa campanha aí de um período para falar sobre prosperidade bíblica, e a gente estamos vendo que o que menos se fala é dinheiro. Sim. O dinheiro, quando entra na prosperidade bíblica, ele entra para atrapalhar, porque a maioria das pessoas, quando pega o dinheiro na mão, não sabe administrar. E falando de prosperidade, essa é a pior fase da vida do crente, que não sabe administrar o dinheiro. É igual o pastor fala, pega muito dinheiro, mas não sabe... Não sabe se cuidar, vive uma semana ou 2 semanas agora do final de ano, como rico. 13º na conta, E tal, isso e aquilo. Naquelas 2 semanas os meus problemas se acabaram. Aí começa janeiro quebrado. Com dívida aí. Aí gasta uma fortuna no cartão e depois parcela o cartão em 12 vezes. Aí você fica pagando o ano todo. Irmão, nós somos cristãos, cara. Nós somos cristãos. Tem que se divertir? Tem. Mas só que a nossa diversão e o nosso lazer não pode comprometer os próximos passos que Deus vai dar na nossa vida. Vai abençoar nós. Então, ter uma vida próspera é você ter uma consciência boa. Ter sabedoria, porque a falta de dinheiro leva à depressão. Qual é o homem que dorme sabendo que está devendo água, luz, trabalhou o ano todo, não tem dinheiro nem para pagar aluguel? Trabalhou o ano todo, chega agora, não tem dinheiro para descer ali em Santos. É tão pertinho, né? Sabe? Trabalhou o ano todo, mas viveu o ano todo inconsequentemente, não tem dinheiro para pôr um peru em cima da mesa. Então, para fazer, você entende? Então, isso não é prosperidade. Na verdade, você se torna escravo. Isso aí é. Mas aqui é só spoiler, né, pastor? Porque é assunto para outro tema, para outra semana. O pastor Fabiano, né, da igreja da cidade, ele diz que o Deus Mamon é o Deus dos extremos. Ou você tem muito, ou você não tem nada.
Então, você entende? Então, vamos pro próximo aí. Em Tá, nome de dica aí, Jesus. pessoal. Aí, Amém? vamos ser prósperos aí, em nome de Jesus. Pastor, um versículo pra gente terminar. Olha, eu gosto muito de Provérbios 10, 22, cara. Que Né? diz? Que a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Amém. Amo também João 5,39. Que diz? Que diz que... Agora, rapaz, olha... João 5,39, examinai as escrituras e vós conter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ô, glória. Amém? Bom, pastor Rogério. 8:32 aí. Não posso fazer isso não, senão... Pastor, palavras de considerações. Olha, muito obrigado. Sou muito grato aí a essa equipe da New Life. A gente sempre teve um sonho, teve alguns sonhos ministeriais de ter um grupo de samba. Hoje a igreja tem. A gente sempre teve um sonho de ter essas oportunidades de se comunicar com a nossa comunidade através de uma mensagem de podcast, de uma conversa informal, que é muito gostoso isso aqui, muito legal, né? Eu também quero ter umas oportunidades de trazer uns pastores amigos meus aí pra gente bater um papo. Então, tudo isso só está acontecendo porque Deus trouxe vocês aqui. As minhas considerações é que o que eu aprendi com o Carlito Paes, que ele diz assim: se nós estamos fazendo algo grande, é porque não estamos fazendo sozinho. E se estamos fazendo sozinho, é porque não é grande. Então, a consideração é que Deus está trazendo pessoas de propósito para este lugar, para as coisas certas. Então, que Deus continue abençoando você que está na igreja, no ministério, ou você que é um simpatizante, gosta do nosso ministério. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Assista as próximas edições aí do podcast. Eu tenho certeza que vai edificar. Hoje nós compartilhamos uma parte aqui da nossa história, né? Que chegar até aqui não é fácil. A gente passou por muitas lutas, né? Tem muitas coisas boas também, né? Na próxima edição. Mas muito obrigado, eu sou grato a Deus, grato a vocês, né? O pastor ajuda muito a igreja, mas a igreja também ajuda muito o pastor, né? E só está acontecendo isso porque Deus entrou na vida de vocês e vocês estão mudando a realidade desse ministério, dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Fica firme. Deus abençoe, forte abraço. Amém. Até a próxima. Pessoal, em nome de Jesus. até a próxima em nome de Jesus. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos para frente porque Jesus tem muito mais. Deus abençoe.